Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Batista no Planalto. Eu quero pensar com você hoje sobre um tema que para alguns tem uma conexão de muita intensidade. Tem uma conexão de, talvez você até dizer, caramba, isso tem muito a ver com a minha vida. Eu queria falar sobre a importância do deserto na minha ou na nossa espiritualidade. O deserto, na verdade, ele tem ocupado um lugar de destaque na espiritualidade cristã, em toda a história. O deserto, ele é um local árido, é um local seco, é um local sem vida, é um local sem água. E a gente vai conectando essa ideia do deserto à ausência de alguma coisa. Todos os homens de Deus, ou a gente vai olhando para a Bíblia, a gente vai ver que muita gente na Bíblia passou por situações e momentos literais de deserto. Por exemplo, a Bíblia vai falar que um homem chamado Moisés passou 40 anos no deserto. A Bíblia vai falar também sobre o grande rei Davi, quando estava fugindo do rei Saul. A Bíblia vai dizer que ele se refugiou num lugar. Ele se refugiou num deserto. No Novo Testamento tem a narrativa sobre João Batista, onde a Bíblia diz que ele vivia no deserto, era um local por onde ele passava corriqueiramente. Outros homens passam ou não pelo deserto, como, por exemplo, num acidente, numa ideia de acidente geográfico, um espaço físico. Mas passar pelo deserto, muitas vezes tem a ver com o coração diante de Deus, coração diante das pessoas. Nós poderíamos nos lembrar aqui, por exemplo, de Jó, de Isaías, de Oséias, por que não nos lembrar de Agostinho ou de Lutero, homens que passaram dificuldades e lutas. Um teólogo chamado A.W. Tozer chegou a falar certa ocasião o seguinte: eu não creio que Deus possa abençoar abundantemente alguém até que essa pessoa seja profundamente ferida por ele. Interessante a conexão que ele faz de ferida com bênção, ou o caminho que ele correlaciona de, para alcançarmos algo, nós passamos por momentos de dificuldade. Mas eu queria conceituar com você aqui essa ideia. O que é deserto? O deserto ele possui vários nomes. Por exemplo, quebra de relacionamento, desemprego, solidão, dor. Uma pessoa que nesse momento está acometida de uma doença grave, a morte de um querido, um desprezo vivido, uma traição, alguma coisa que doeu o coração. A gente pode chamar isso de deserto. Não sei se você está vivendo algum deserto na sua vida. O deserto é um lugar de desnudamento da alma. O deserto é um local de realidade presente. O deserto é um local onde as ilusões são abandonadas. A gente vai percebendo que da falência de conceitos e teologias, elas são presentes no deserto. Ou seja, não adianta falar muito, não adianta muita teoria no deserto. E tem pessoas que insistem em estar aprisionadas em contextos da sua vida de dor, de deserto, e óbvio que essas pessoas precisam de transformação. Pode ser que você exatamente agora está vivendo algum deserto na sua vida. Mas eu queria que você entendesse que o deserto é uma experiência de todos. A Bíblia vai falar que o próprio Jesus passou pelo deserto. Jesus, o nosso mestre. E muitos cristãos, seguidores de Jesus, eles reclamam ou se espantam com as experiências do deserto. Muitos acham, por exemplo, que as suas vidas se tornaram confusas e penosas a partir do momento que abraçaram a fé. Tem gente que correlaciona estar perto de Jesus como uma vida terrível. Parece para alguns até estranha a notícia do Evangelho. Eu queria que você percebesse que eu e você precisamos compreender que, como filhos de Deus, nós não devemos nos pasmar com momentos e circunstâncias de lutas e de desertos. A gente precisa entender que Deus tem planos em meio ao deserto. A grande questão é que tem pessoas que se assustam de forma muito abrupta diante do momento que estão vivendo e passando em deserto. Existe um autor chamado Hubbard,
que ele ressaltou numa frase muito interessante que eu queria compartilhar com você nesse momento. Ele diz assim: Deus não examinará você procurando medalhas, certificados ou diplomas, mas Ele vai examinar você procurando algumas cicatrizes. As marcas do deserto são de fato os sinais de uma vida que alguém peregrinou sobre a confiança do Senhor. Ele chega a dizer o seguinte: jamais existiu um santo sem cicatrizes. O povo hebreu, ele viveu literalmente uma experiência de deserto. E isso é muito bem ilustrado, muito bem colocado na vida, ou melhor, na Bíblia. Mas antes deles chegarem no deserto, eles passaram 400 anos vivendo sob um domínio do cativeiro egípcio. E durante esse tempo, o que aconteceu? Muitos valores, muitos hábitos, muitos costumes pagãos foram incorporados aos hábitos e práticas do povo, sem que eles dessem conta da gravidade das mudanças que eles estavam vivendo. O vírus do paganismo, ele alcançou aquele povo, ele alcançou as bases religiosas e sociais do povo. E eu queria que você entendesse que isso foi difícil para o povo. Porque talvez você pergunte por que o povo teve que passar pelo deserto. Você não tem ideia como que o povo teve necessidade de ser tratado. Por exemplo, no deserto, os vícios que foram incorporados pela mistura do povo de Deus com outros povos pagãos, esses vícios que foram incorporados no tempo do cativeiro começaram a mostrar o seu poder e domínio. Os valores que jaziam silenciosamente nos comportamentos do coração, agora eles estão demonstrados através das ações e atitudes daquelas pessoas. Eles começaram a perceber e a descobrir que no deserto a realidade era muito mais dura do que no cativeiro. Mas eu queria que você entendesse que o maior de todos os cativeiros desérticos que eles passavam era o cativeiro do coração. Eu queria que você compreendesse algumas coisas sobre o deserto, porque ela foi para aquele povo uma experiência espiritual. E pode ser que o deserto que você está vivendo agora, e na verdade eu ouso afirmar que esse deserto é algo que vai levar você a ter uma experiência espiritual maior com Deus, porque pelo menos 3 coisas ele faz na nossa vida, ou 3 características ele demonstra desenvolver na nossa vida. A primeira delas, a primeira experiência, a primeira característica é uma experiência espiritual. Porque o deserto ele vai revelar a distância que você está de Deus. As pessoas estão percebendo agora qual é o nível, qual é a distância que elas estão de Deus. Essa semana, no Twitter e no Google, teve 2 palavras que alcançaram autonomia e ganharam pelo menos os pontos principais de serem buscadas. A palavra Deus e a palavra fé. Por que será? Um momento de deserto que as pessoas vão se aproximando de Deus. Um momento do deserto que as pessoas vão buscando mais a Deus. Aquele povo que estava demonstrando através das atitudes, não monoteísta, o monoteísmo, mas o politeísmo. Não era um Deus, eram vários deuses agora. Esse povo agora começa a compreender que a experiência que eles estavam tendo era uma experiência espiritual. Uma segunda experiência que eles vão tendo é a experiência pedagógica, porque aquilo ali está ensinando o povo. Aquilo ali foi demonstrando, através dos fatos e da própria experiência, que a fé daquele povo não era tão sólida. Aquela fé não era inabalável quanto eles afirmavam ser. Será que o deserto que você está vivendo não está provando realmente quem você é com Deus? Aquilo ali estava provando que o conhecimento que eles tinham de Deus não era suficiente. Aquilo ali estava mostrando que as esperanças que eles estavam tendo não eram reais. Era uma experiência espiritual, uma experiência pedagógica, mas com certeza uma experiência também libertadora, porque o povo experimentou um processo de libertação das suas próprias ilusões. Durante a peregrinação, os vícios, os valores estavam ali guardados nos lugares secretos do coração. Aquele povo está caminhando pelo deserto, como eu e você estamos caminhando agora, e começou a se revelar ali as características reais.
Eles foram expostos de forma insofismável diante dos atos. O deserto foi revelando as atitudes, foi revelando a idolatria do povo, foi revelando que eles não conheciam a si mesmos, foi revelando de que eles precisavam de algo maior diante daquela experiência. Deus estava dando a parte dele, mas eles precisavam agora com o coração revelar aquilo para o Senhor. De uma forma ou de outra, todos nós carregamos, por exemplo, segredos na nossa alma. Segredos que somente o deserto é capaz de expor. Segredos onde o deserto é capaz de revelar. E muitas vezes nós nem mesmos conhecemos esses segredos. Contudo, eles estão lá, enrustidos. Eles estão lá escondidos. Eles estão lá determinando os nossos valores, determinando a nossa vida. São os nossos ídolos secretos. E nesse deserto da vida, eles são revelados. Portanto, eu estou afirmando para você que o deserto tem um papel importante na nossa espiritualidade, porque ele vai revelar as piores coisas que existem em nós. E que ídolos podem ser esses, pastor? Pode ser alguns dos ídolos que você está colocando acima de Deus: casa, dinheiro, poder, sexo, a sua vida como você vive, o seu trabalho. E nós não conseguimos perceber muitas vezes essas coisas. Ao invés disso proporcionar liberdade e amor, isso vai se tornando um processo que mais nos escraviza, mais nos torna escravizados desse sistema. A solidão e os problemas no deserto, eles são absolutamente necessários para purificar nossa alma, purificar o nosso coração. Às vezes a gente não tem a ideia sequer de que o nosso coração está impregnado de valores mundanos. Eu estou falando muito mais do que algumas práticas ou atos, eu estou falando sobre Deus na sua vida. O salmista nos fala que nós nascemos em pecado e em pecado fomos concebidos. O pecado está presente nas nossas entranhas, ele está presente determinando o sentido da nossa vida e até mesmo as experiências de fé que nós temos. Eu queria que você entendesse que eu e você somos pecadores e o deserto é esse agente purificador da alma e do coração. Além do deserto ajudar a nós mesmos, a conhecer a nós mesmos, o deserto promove também uma revelação mais profunda e íntima com Deus. Você talvez está precisando ter experiências maiores com Deus. Eu quero me lembrar de um texto que está em Marcos 1, de 9 a 13, onde a Bíblia vai falar sobre um momento em que Jesus estava, logo após ali uma experiência que ele passou do seu batismo. A Bíblia disse que ele posteriormente foi para um deserto. E ele foi tentado por Satanás ali naquele deserto. Alguns ensinamentos desse texto. No deserto há muitos perigos, feras, demônios, mas também há anjos e livramentos. A Bíblia diz no verso 13 o seguinte: e ali Jesus estava no deserto, foi tentado por Satanás, vivia entre feras e os anjos o serviam. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Você pode estar se sentindo agora no meio de feras e demônios. A situação que você está vivendo pode estar parecendo que você está num antro de inconsistência psíquica, emocional, espiritual. Pode estar parecendo que o chão está aberto. Pode parecendo que você não sabe o que fazer. Eu queria que você entendesse que mesmo em meio a toda essa turbulência, Deus manda anjos para poderem estar diante de você para ajudar você nesse momento. Deus manda a sua presença através do Espírito Santo dele para te guiar, para te confortar, para te consolar. A Bíblia diz que Deus e Satanás estavam presentes na luta da vida de Jó, mas só que ele precisava se decidir se ele seguiria a Deus ou apenas ele seguiria a outro Deus. E ele seguiu ao Deus verdadeiro, ou se ele se fecharia em si mesmo. Eu queria que você compreendesse que, como na vida de Jó e na minha e na sua vida, o deserto ele não tem hora marcada para aparecer e para chegar. Qualquer momento ele pode chegar e ele atinge, e ele nos machuca, e ele nos fere, e ele atormenta a nossa alma. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto
é que o deserto muitas vezes vem pela mão do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você compreendesse que Deus não está perdendo o controle de tudo que está acontecendo. Deus não está perdendo o controle de todas as coisas que estão atingindo você. Nós não podemos dar crédito a Satanás. O pior de todos os créditos é a voz do nosso próprio eu. Eu queria que você entendesse, por exemplo, na própria história de Jó, nós sabemos que o agente direto do que ele passou foi Satanás, mas o indireto foi o próprio Deus. Nada aconteceria se Deus não permitisse que aquilo acontecesse. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo em meio a esse momento de deserto que nós estamos vivendo. O deserto, inclusive, pode parecer que não tem fim, mas para Deus ele tem um tempo determinado para acontecer. O deserto não é lugar onde a gente constrói casa, onde a gente fica e fixa morada. O deserto é um local de passagem. O povo de Deus estava passando pelo deserto para chegar até a terra prometida. Foi um local de passagem. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Deus conhecia o limite de Jesus. Ele conhece o seu limite. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, a Bíblia vai dizer que Deus não deixará que sejamos tentados acima do que podemos suportar. Com Jesus, o contexto da revelação de Deus se revelou em meio ao deserto que ele passou. Com o povo de Deus, a revelação aconteceu também naquela experiência. Portanto, a salvação é no deserto e não do deserto. E qual a diferença disso? Deus jamais nos livrará das dificuldades, antes ele nos ensinará a vencê-las. Por que não me lembrar aqui, por exemplo, de Daniel? Daniel e, na verdade, também seus amigos, quando passaram pela fornalha, eles não foram livrados da fornalha, eles foram salvos na fornalha. Quando a gente pensa, por exemplo, nos ladrões na cruz, que ladearam Jesus, um do lado direito, outro esquerdo, um queria ser salvo da cruz, o outro foi salvo na cruz. Jesus atendeu o pedido de um, mas não atendeu o pedido de outro, porque a oração do primeiro era impossível ser respondida. Aquele homem queria salvação sem um Salvador. O que você está querendo da sua vida? A salvação do deserto? Jesus não promete isso. Ele promete a salvação em meio ao deserto. Sem dor não há vitória, sem espinhos não há trono, sem fel não há glória e sem cruz não há coroa. Todo deserto tem um propósito divino. Jesus, quando passou pelo pior de todos os desertos, que era o caminho para o Monte Caveira, onde ele foi crucificado, ele suportou, ele sofreu e Deus estava com ele em todo o tempo. As provações, elas têm a capacidade de gerar crescimento. As tentações vencidas, elas podem nos gerar vitória. O sofrimento que você vive pode te ensinar, por exemplo, a ter perseverança. Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, disse certa vez o seguinte: a bigorna, o fogo e o martelo servem para nos dar forma. O mais triste do deserto são aqueles que, mesmo passando por ele, não aprendem com ele. Eu espero que você não seja um desses, porque só ficam mais maduros, só ficam mais revelados em vida aqueles que aprendem ao meio do deserto. E ficam mais duros, amargurados, irritados com a vida as pessoas que escolhem blasfemar. Escolha agradecer mais. Escolha dar gratidão e glória a Deus por tudo que você é e tem vivido. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios capítulo 21, 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Que Deus tenha misericórdia de pessoas assim. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida.
que a gente compreenda que Jesus Cristo passou por um deserto, Ele venceu a morte, Ele nos trouxe a vida, e esse deserto que estamos vivendo, eu quero que você entenda, ele vai passar. Eu não sei quando, mas ele vai passar. Creia em Deus, somente dele podemos extrair a vida que precisamos, a espiritualidade que precisamos e os aprendizados que nós precisamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu incrível e imenso amor. Muito obrigado, porque nós sabemos que estamos em um deserto, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que a tua vara e o teu cajado têm nos consolado e nos guiado. Louvamos o teu nome, porque podemos juntos aqui compreender e entender que há provisões do Senhor em meio ao momento que estamos vivendo de deserto. Supra, Pai, as nossas necessidades. Que o Senhor alcance nesse instante a cada coração que nos vê através desse mecanismo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê graça em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos encerrando.